Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho hoje aqui novamente falar do insucesso dessa política monetária de juros altos para combater a inflação. É um negócio acreditável. Como é que se passa tantos anos martelando, martelando, não apresenta nenhum resultado favorável à economia como toda a população brasileira e continua aplicando a política de juros altos. Então, este mês sairão os resultados e eu vou analisar junto com vocês. Mas eu quero que você preste atenção bem nesse título aqui. A política de juros altos dos BCs, não é só do BC do Brasil, não, é um ataque criminoso à humanidade. Há de haver dos economistas, das pessoas responsáveis pela economia do mundo, um olhar sobre essa política. Essa política é destruidora, é uma política perversa, é uma política que fabrica pobres e coloca os pobres para trabalhar para os ricos. Claramente. Não é questão de filosofia disso, não. Bote os números e vejam. Eu vou botar aqui os números, vocês vão ver que a política só faz isso. Ela destrói a economia. Aliás, o objetivo dela é essa: aumentar a taxa de juros para reduzir o crescimento das economias e, com isso, a inflação descer para um nível controlável. Já começa aí no objetivo dessa política. É um absurdo essa política. Ela não prevê crescimento, ela prevê quebrar a economia. Há de haver um olhar desses senhores economistas responsáveis pela economia mundial sobre essa política. E outra coisa, será que não tem outra estratégia? Vamos tratar disso. A estratégia de juros altos para combater a inflação está entregando resultados pelo menos satisfatórios. Olha só o que eu estou perguntando. Se essa política entrega resultados pelo menos satisfatórios. Não é questão política de direita e de esquerda, nada disso, que eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão de números, é uma questão de resultados econômicos. Vamos olhar aqui. Selic, hoje, 6/4 de 25. A Selic está em torno de 14,25%. A mesma do governo Dilma, 10 anos atrás, se falava com estupidez aquela taxa de juros. E essa política, e essa taxa está aí novamente. Houve uma mudança aí, claro que houve várias mudanças, mas a taxa de juros continua sendo alta no país, continua impedindo o país crescer. E qual é a contribuição dela para o controle da inflação? Zero, nenhum. Ao contrário, a política de juros, nós vamos ver aí também, a política de juros alta, ela termina provocando a alta da inflação. Simplesmente, quando o governo põe a taxa de juros mais alta, o que que acontece? O governo vai pagar sobre sua dívida uma despesa financeira muito alta. E essa despesa vai para onde? Vai para o orçamento fiscal. E no orçamento fiscal, o que acontece? Aumenta o déficit fiscal. Aumentando o déficit fiscal, o que é que vai ocorrer? A dívida pública vai aumentar. Aumentando a dívida pública, o que é que acontece? Gera a expectativa nas pessoas do mercado, no mercado, nos investidores, nos homens de negócios, e inflação mais alta. Se tem taxa de juros mais alta daqui a pouco, então vamos ter uma inflação mais alta. Tá certo? É isso aí. Simples assim. Não tem outra coisa. Esse último aumento aqui foi o quinto desde setembro de 24. Quer dizer, vem aumentando. Aumentando. E o que é que acontece? A inflação crescendo. A inflação não para de crescer. Porque 10 anos depois, eu tenho a mesma taxa de inflação que eu tinha na época do governo Dilma, lá em 2016. Ok. Pior ainda, espera-se que na próxima reunião do Copom,
haverá um aumento de 1%, o sexto aumento. E aí, evidentemente, aqui pulará para 14,25%, ou 15,25%. Né? Mas o sexto aumento. E o que acontece com a inflação? Vamos ver o que acontece com a inflação. Previsões para a Selic. A XP e o Santander estão prevendo que em dezembro de 24, agora, a taxa de Selic estará em 15,50. Olha que absurdo. 15,50. E Bradesco e Itaú são muito generosos. Ou não sabem trabalhar. Estão dizendo que a taxa vai ser 15,25 somente. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. A inflação. Em fevereiro agora, deste ano, a inflação foi 1,31%. O maior patamar em mais de 22 anos. E o que estava acontecendo? Estava se aumentando a taxa de juros. Aumenta-se a taxa de juros, o que, que vai acontecendo? Aumenta a inflação. É inacreditável. A meta da inflação para 2024 é de 3 a 4,5%. Quer dizer, pode variar entre 3 e 4,5%. Hoje, a inflação está em 5,68%. Olha que sucesso absoluto o aumento da taxa de juros está provocando a inflação aqui no Brasil. A taxa de juros reais no Brasil é 8,79%. É mais do que isso, é 10 atualmente, mais ou menos. Porque essa taxa de juros reais é a inflação menos a taxa de juros é menos a prevista para o ano, até o final do ano. É isso que é. Então dá 8,79, mas na realidade já são 10 agora. A quarta maior do mundo em janeiro de 25. Em janeiro de 25, a do Brasil era a maior do mundo. Em janeiro de 25 era a maior do mundo. Aquelas taxas de juros tantas vezes entregues pelo Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto foi eleito, acho que 3 vezes, como melhor presidente do Banco Central. E, por incrível que pareça, ele entregou taxas de juros 3 ou 4 vezes, ou 4 períodos seguidos, colocou o Brasil com taxa de juros mais alta do mundo. Eu te pergunto, será que esse prêmio, essa homenagem, essa colocação e o status dele como melhor presidente de Banco Central não foi exatamente por isso? Que a quem interessa a taxa de juros alta? Ao sistema financeiro. E é o sistema financeiro que promove, que coloca o nosso Roberto Campos nesse patamar, o melhor presidente do Banco Central do mundo. Eu não entendo como é o melhor presidente do Banco Central do mundo e continua administrando o Banco Central de um país com a taxa de juros reais mais alta do mundo. E não tem sossego, não tem alívio. É um absurdo esse cara ser considerado o melhor presidente do Banco Central do mundo. Essa estratégia é muito perversa. Maltrata sem dó os desafortunados e beneficia amplamente os endinheirados. Vou explicar isso para não parecer aqui que eu sou um comunista. Eu não sou comunista. Eu sou exatamente um expert em contabilidade, em teoria da partida dobrada. Sou economista e tenho mestrado no exterior de estudos internacionais nos Estados Unidos. Tá certo? Mas, se você me perguntar mesmo, eu sou um expert em contabilidade e teoria da partida dobrada. Então, essa estratégia, ela é perversa. Veja só, vamos começar como foi. Em março, a última que começou foi em março de 21. O governo era do Bolsonaro. O presidente do Banco Central era o maior presidente do mundo, o Roberto Campos Neto. E ele começa a aumentar a taxa de juros ali. Começa a aumentar a taxa de juros. O que significa isso? Aumentando a taxa de juros. Essa taxa de juros, imediatamente o mercado sabe antecipadamente. Antecipadamente, o mercado vai atrás comprar os produtos
Porque quando ele diz que vai aumentar a taxa de juros, a expectativa é muito grande que já vai haver inflação. Então, evidentemente, eu, você, todo mundo, as empresas começam a comprar aquilo que ela tem mais necessidade para evitar pagar uma taxa maior logo ali na frente. E com isso se realiza a inflação. E quem paga isso? O pobre coitado, o assalariado, que não tem como se livrar disso, o que não tem salário nenhum. Tá certo? Só esse pessoal. Agora, quem é que ganha com isso? Os investidores. Porque os bancos centrais, né? Os bancos centrais aumentam as taxas de juros dos títulos públicos. E aí, quem tem dinheiro, quem é investidor, coloca o dinheiro dele no Banco Central. Você está ganhando dinheiro. Ganha dinheiro com o quê? Com o infortúnio dos outros, que não tem dinheiro para isso. Esses assalariados, essas pessoas que não têm nem salário, né? Essas pessoas é que vão pagar essa taxa de juros mais alta. Para quem? Para os investidores, para o mercado financeiro, que são os ricos. Isso é desumano, cara. Isso é desumano porque tem solução para isso. Tem solução melhor para isso. Para que isso não aconteça dessa maneira. É uma estupidez o que acontece com o aumento da taxa de juros. E outra coisa, se aumentasse a taxa de juros, se você, olha, vamos aumentar aqui por um período tal, e aqui encerrou, chegou ali, a gente encerra a taxa de juros e está resolvido o problema, a inflação está controlada, não vai acontecer mais isso. Mesmo assim, seria injusto só por alguns pagarem aos outros, aos mais ricos. Deveria ser o contrário, seria os ricos que deveriam contribuir para o mais pobre, para equilibrar, colocar a economia em equilíbrio sustentável. Não, não acontece isso. A política aqui é ao contrário. E isso, evidentemente, desequilibra a economia. Provoca consequências devastadoras da economia por causa disso. Muito bem. Então, eu estou provando para vocês que ela é perversa por causa disso, que ela faz uma transferência brutal, brutal. Basta dizer, nós estamos em 25, 24, 23. Em 23, se eu salvo engano, foram 600 bilhões que o governo pagou de juros em função dos aumentos da taxa de juros. Em 24, no ano passado, pagou 940, 980 bilhões de juros a dívida pública do Brasil. E este ano, 25, entrará na casa dos trilhões. E daí não vai sair tão cedo, se a coisa continuar desse jeito. O que significa? Um absurdo, uma verdadeira transferência de renda, uma renda brutal, que deixam os mais. Os, as pessoas que não têm dinheiro se deixam numa situação completamente difícil. Por quê? Porque esse dinheirama todo que vai para o sistema financeiro, que vai para os investidores, vai faltar onde? Vai faltar nos investimentos na área de saúde, vai faltar no investimento a medicamentos, vai faltar na educação, vai faltar na infraestrutura, vai faltar em estradas de rodagem, vai faltar em eletricidade. Meu amigo, isto é um absurdo. Inacreditável que essa coisa aconteça e hoje nós estamos no século XXI. Qual o único benefício que traz essa estratégia? O único benefício que ela traz é a transferência de renda para o sistema financeiro dos investidores. São esses os únicos beneficiados, que o resto paga o benefício desses caras de uma maneira covarde, porque isso é covarde. E coloca isso no Banco Central e coloca como isso, como tiver. O próprio presidente Roberto Campos disse várias vezes. Roberto Campos, que é ex-presidente do Banco Central, disse isso várias vezes, que aumentava a taxa de juros para proteger os mais pobres da inflação. Olha, meus amigos, melhor você deixar isso para lá. Eu não quero isso, os pobres não querem, não aceitam esse presente. Isso é uma falta de vergonha, dizer isso.
Não é falta só de competência, não, é falta de vergonha. Bom, e as suas consequências para a economia como um todo são desastrosas, são corrosivas as consequências. É por isso que o Brasil anda nessa desgraça, nessa miséria que anda, as pessoas passando fome na rua. Eu moro no Leblon, saio aqui no meu edifício do Leblon, que é uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro e considerada como tal, e saio atropelando, saio passando por cima de pessoas dormindo na rua. Não é só Leblon, Leblon, Ipanema, Copacabana. Imagina os outros bairros aí como é que estão. É esse o benefício do aumento da taxa de juros controlando a inflação. Esse é o verdadeiro, é a verdadeira consequência da política de juros altos. É um empobrecimento total na classe da população, do, do povo brasileiro. É um absurdo isso, tá certo? Se os resultados da estratégia são, portanto, tempo absolutamente péssimos, por que não mudar de estratégia? Olha só, essa estratégia vem desde 1980, da década de 80, do início da década de 80, aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Desde lá, não tem um só resultado favorável. Já disse aqui, o único benefício é a transferência de renda para o sistema financeiro e os investidores, são os últimos beneficiários. Mas ninguém se beneficia do aumento da taxa de juros. E durante tanto tempo, como agora nós estamos vendo, 10 anos depois, nós vamos ter a mesma taxa de juros que tinha Dilma, lá em 2016, considerada um dos mais incompetentes presidentes que já houve no Brasil. Não muda a situação, a mesma, tanto faz eu ter um presidente competente como não competente, a taxa de juros é que continua nas alturas e a inflação continua nas alturas. A inflação do Brasil é uma das maiores do mundo, tá certo? Não seria estratégia totalmente errada, e é. É uma estratégia totalmente errada, cientificamente. A estratégia para combater a inflação adequada, correta, cientificamente comprovada, é a política fiscal. Com a política fiscal, estabelecendo a sua estratégia, nós podemos controlar muito bem, com certa facilidade, a inflação. Por exemplo, o Brasil, ao invés de colocar essas taxas absurdas de 14,25 vai para 15, 15,50 no final do ano, poderia muito bem mudar a política, dizer, vai ser controlada pela taxa, pela política fiscal. O que ele faz? Pega, por exemplo, não quer privatizar a Petrobras, não privatiza. Pega as ações da Petrobras, que tem o banco que o governo é proprietário, pega as ações que ele tem do Banco do Brasil, que ele é proprietário, pega as ações que ele tem, né, dessas grandes empresas e lança no mercado, vende no mercado. O que é que acontece? O mercado vai, chupa essas ações, obtém essas ações. O que é que eles fazem? Pagam com o quê? Com os títulos públicos que já têm na mão, que eles investiram antes do governo. Quando eles fazem isso, o governo deixa, reduz a dívida naquele montante da venda das ações. E aí, realmente, a demanda, a oferta monetária é reduzida, sem apelação. Tranquilamente, todo mundo percebe que ali houve realmente uma redução da oferta de dinheiro no mercado. E com isso gera uma expectativa de inflação baixa no futuro. Agora não, faz ao contrário. Joga o aumento da taxa de juros lá para cima, o que é que acontece? Eles pensam, porque o, o economista tem uma cegueira, chama-se cegueira, como é que é? Cegueira, me esqueci o nome. É uma cegueira que os economistas têm, cegueira monocular, só enxergam o débito. Então eles pensam. Se não for a teoria, se a teoria da conspiração, eu não quero usar a teoria da conspiração, vou imaginar que eles são realmente, ele tem esse defeito, essa cegueira monocular. Ele pensa que quando o Banco do Central quer,
retirar a demanda ou a oferta de quando a expansão monetária está muito alta, acompanhando a demanda agregada, o que eles fazem? Aumenta a taxa de juros. Se a taxa de juros é de 7, pelo amor de Deus, se é 14,25 hoje, ele vende a 15,25. Bota nos títulos a 15,25 e joga no mercado, quer 1 bilhão de títulos e joga lá no mercado. Falou nominal 1 bilhão, para tirar 1 bilhão. Sabe o que acontece? Não tira nada. Porque 1 bilhão que ele recebe do mercado é 1 bilhão de títulos. Se você bota título e recebe título, qual é o efeito? O efeito é zero. Isso é uma estupidez. E o economista não vê isso? Porque isso é uma política antiga. E antigamente funcionava. Por quê? Porque praticamente não existia investimentos em títulos de governo. Era dinheiro mesmo. Então, quando o governo botava títulos lá, o dinheiro ele tirava título do mercado. Mas o economista não tem capacidade de abrir a cachola, porque a cachola deles é enferrujada. Não abre. Eles estão olhando para o passado, pensando que estão fazendo isso, e essa é a política adequada. Não é. Isso não retira a oferta de dinheiro no mercado. Porque vai lá e busca o quê? Busca os títulos públicos. Troca título por título. Ainda tem um detalhe. Está colocando mais o quê? Juros. 1%, 1,5% a mais de juros. E o que é que isso significa? Isso significa que isso vai bater no orçamento, né? E o déficit fiscal vai aumentar com juros. Aumentando o déficit fiscal, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a dívida. Aumentando a dívida gera novamente a expectativa de quê? De inflação. E vai acontecer novamente a inflação. Não é possível, isso acontece todos os anos. Quantos anos é isso? E não se faz nada a respeito disso. Então a estratégia é errada. Estou provando aí que ela está errada. Não dá para entender que ela é inadequada ao combate à inflação. Só os resultados já estão me dizendo que eu estou certo. Quais são os resultados que apresentam a taxa de juros alta? É absurdo o que está acontecendo. Agora, se ela é inadequada ao combate à inflação, de acordo com os resultados apresentados por tantos anos, será que vale a pena ficar insistindo na mesma coisa para obter os mesmos resultados? Que prazer dá nisso? Claro que dá prazer porque isso favorece o sistema financeiro. Isso favorece os investidores. Agora, a economia é um desastre. A economia, o efeito é desastroso, é corrosivo. O país não cresce, um país gigantesco como o Brasil, com todos os recursos possíveis, imaginários, e o Brasil não sai desse mimimi, cresce 1,5%, quando cresce 2%, já estão os economistas advertindo para o aumento da taxa de juros, porque senão a inflação vai escapulir. É uma estupidez isso. Um dos motivos dos erros dessa estratégia é a cegueira monocular que eu já falei, dos economistas, que só enxergam o débito. E só para mostrar, vocês já viram, hein? E todo mundo conhece, um gráfico que tem da perda do poder de compra, do poder aquisitivo ou do poder de compra da moeda. É um gráfico estúpido. Eu chamo o vexame dos economistas, porque é um gráfico que ele só marca a perda a perda da moeda, a perda de compra da moeda, mas não marca o ganho da moeda. Se ela perde de um lado, ela ganha do outro. E eles não marcam, só marcam a perda de compra da moeda. Como se a moeda pudesse perder valor. A moeda não perde valor, sobretudo não, a fiduciária. A moeda antiga é mais um erro dos economistas em função do passado, de não abrir a cabeça. A moeda antiga, por exemplo, o ouro. As moedas de ouro tinham um problema muito sério, porque o valor da moeda e o valor intrínseco da moeda confundia-se muito. O valor intrínseco era em ouro, tantos por cento, isso, de ouro, etc. Tal. Aquele valor intrínseco da moeda sim perde valor, porque o ouro podia cair.
o preço do ouro caindo, cairia, lógico, o poder aquisitivo da moeda. Mas era uma confusão, porque também poderia cair, poderia, como é que é? Haver, porque o ouro tinha, na realidade, porque o ouro tinha valor intrínseco. Desculpe aí que eu me enrolei aqui. Mas, quando os Estados Unidos, em 1971, Nixon diz assim, olha, ouro, o dólar não está mais ligado ao ouro, acabou, só existe moeda fiduciária, e moeda fiduciária não tem, não é? Não tem é, valor, não tem valor aquisitivo, porque ela não tem valor intrínseco. Se ela não tem valor intrínseco, como ela vai perder poder aquisitivo? O poder aquisitivo vem do valor intrínseco. Então a moeda não tem como perder valor. A moeda, a moeda é um meio de troca, é uma unidade de conta. Se a moeda perdesse valor, como é que seria o controle dos ativos, dos recebimentos e dos passivos do governo e de todo mundo? Não dava para se controlar. Então tem que ter uma coisa sem valor, uma coisa que não mude, e é, por exemplo, a moeda. O metro, o metro é uma unidade única. O metro, né, são 100 centímetros. Ele não muda de tamanho. Toda vez que vai comprar pano, etc., ele é medido lá em metros. E ao medir em metros, se hoje você compra uma coisa por R$ 100, tudo bem. No outro dia você vai lá e compra 120, foi porque o preço do pano aumentou, não porque o metro diminuiu. É uma estupidez isso. Então, os economistas só veem os débitos. Esse quadro, para mim, eu botei o nome dele Vexame dos Economistas por causa disso. Esse quadro é conhecido no mundo todo. No mundo todo, os economistas sempre, eles estão interpretando esse mapa dessa maneira, com perda do poder de compra da moeda. Uma estupidez total. A estratégia de combate à inflação, devido à sua importância, deveria constar nos programas dos candidatos a presidente da República. Isso é só a sugestão que eu estou dando, não é? Para discussão. Olha, você vai votar no presidente da República, qual é o programa de governo? Ah, porque nós vamos investir nisso. Vem cá, em relação ao combate à inflação, como é que você vai fazer? Ah, não sabe? Não sabe? Vai se decidir na hora, pode ser aumento de taxa de juros, pode ser o aumento da taxa de juros. E isso deveria ser, inclusive, proibido. Deveria ser proibido na Constituição do Banco Central controlar a taxa, a inflação, o aumento da inflação com taxa de juros. Tem que arranjar outras estratégias. Por exemplo, já que não tem cabeça para trazer uma nova estratégia, adota a estratégia dos Estados Unidos de 1909 para cá, que é colocar a taxa de juros da economia mais baixa do que a taxa de crescimento desta economia. Isso forma uma alavancagem positiva. A gente está tomando dinheiro a 2% e aplicando e obtendo resultado de 5%. O que significa isso? Que o governo vai usar o dinheiro que ele está tomando emprestado sem nenhum custo fiscal, sem nenhum custo financeiro. Termina sendo sem custos fiscais. É isso aí. Outra maneira de se fazer isso é controlar a inflação através da taxa de crescimento do crédito. Se a inflação está ficando muito alta, baixa a taxa de crescimento do crédito. Dá para se controlar a inflação perfeitamente. Só que isso também não tem custo fiscal. Isso não deve ser aceito pelo sistema financeiro. Então, já tem tantos anos que isso está acontecendo, a inflação está sendo combatida com a taxa de juros alta, eu chego à conclusão, é porque o sistema financeiro montou esse esquema e não aceita mudar essa estratégia.
porque é um sucesso absoluto para o sistema financeiro. Ganham dinheiro a rodo, sem fazer força. Garantido. Eles ganham tanto quando eles fabricam a inflação cresce. Quem mais compete para o crescimento da inflação? O sistema financeiro. Falando o quê? Aumentando taxa de juros, aumenta a taxa de juros, aumentar a taxa de juros, o investidor, o empresário vai aumentar os seus custos, e aumentando os seus custos, ele vai incluir os preços, e com isso aumenta a inflação. E aí chega lá na frente, quando a inflação está alta, vamos baixar a inflação como? Com o aumento da taxa de juros. Quem é que ganha novamente? O sistema financeiro. E está aumentando a taxa de juros para combater a inflação. Então ele ganha duas vezes. Tanto faz a subida da inflação como a descida da inflação, o sistema financeiro está sempre ganhando sozinho. Ok? Então deveria constar no programa de governo dos governos, candidato a presidente da República, a como o Banco Central, no período deles, combaterá a inflação. Qual é a estratégia? Dizer claramente e dizer que poderá combater com a taxa de juros alta. Bom, quero ver ele colocar no programa dele, poderá combater a inflação com juros altos. E outra coisa, numa condição tal que se não tiver no programa ele não pode utilizar. Ou então, já proibir de cara o Banco Central de utilizar essa estratégia criminosa. Isso é um crime à humanidade. É um crime à humanidade a maneira que isso é feito. Para mim, um dos maiores criminosos da humanidade chama-se Paul Volcker. Paul Volcker acabou o mundo com a própria economia americana. A economia americana levou 10 ou 12 anos para se recuperar do que o Paul Volcker fez. Ele se tornou o mito dos economistas, porque pegou a taxa de juros nos Estados Unidos, que era 2, 3%, levou para 18, 20% em pouco tempo. Para o quê? Para acabar com a inflação que já estava atingindo dois dígitos. Acabou. Mas quebrou. Quebrou não só os Estados Unidos, como o mundo. O mundo naquela época vivia uma crise, a crise do petróleo, e quase a grande maioria dos países do mundo estavam endividados em quê? Em dólar, que era a moeda que era negociada, que os árabes aceitavam para negociar o petróleo. E quando você pega uma taxa dessa que eleva de 2, 3 para 10, para 20%, meu amigo, você quebra qualquer um. Arrasou o mundo naquela época. Para mim, naquela época, esse homem devia ter sido julgado como um criminoso da humanidade. É isso aí, pessoal. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque, enquanto isso, aqui no Brasil, agora, nesse momento, perspectiva de inflação mais alta, apesar de desde março de 21, vem esse aumento da taxa de juros. Chegou a Dilma com 14,25, desceu, veio para, não sei, não me lembro quanto, 10, tornou a subir novamente, e está subindo novamente, e vai subir. Que beleza, hein? O banqueiro está ótimo. Ok? Eu fico impressionado porque nem experimentalmente, assim, já que não está dando certo, vamos mudar a estratégia. Não seria bom experimentar isso? Experimentar uma nova estratégia? Quem sabe o Brasil não apareceria com a nova estratégia que o mundo todo adotasse? Acho que fossem os maiores, não deixam. Até para tem hora que me dá esse sentimento. Eu não tenho como não pensar nisso. Não sou tão inocente assim. Ok? Então, um abraço, pessoal, e até a próxima. Pessoal,
É um assunto, eu acho que todo mundo deveria participar dessa discussão, as pessoas que têm formação na área de economia, etc., porque ele é muito importante. Ele arrasa um país, ele arrasa a população, os mais pobres. Extremamente injusto. Essa estratégia é injusta, ela é criminosa, ela tira do mais fraco para dar ao mais forte. Como é que E por tanto tempo. E se você olhar, qual é o resultado que ele dá? Me diz qual é o resultado que o aumento da taxa de juros traz controlando a inflação. Primeiro, nem controla. Primeiro, pelo próprio objetivo. O objetivo de aumentar a taxa de juros é acabar com o crescimento da economia, para então controlar a inflação. Olha que coisa estúpida. Veja, a outra política alternativa que os Estados Unidos usam, o Japão usa, parece que tem outros países, Suécia usa também, coloca a taxa de juros da economia mais baixa do que o crescimento da economia. Faz aquela alavancagem positiva e não terá custos fiscais. E o crescimento será facilitado. Não é verdade? É isso aí, meu amigo. Então, vamos partir para essa discussão, porque ficar trabalhando desta maneira, determinadas pessoas, uma nação dividida, fazendo transferência de renda para os mais fortes, exatamente botando os mais fracos para trabalhar, né, para as rendas chegarem aos mais fortes, injustamente. É um absurdo. Ok, um abraço e até o próximo.